Olá, estudantes do quarto ano, espero que estejam bem. Nós estamos iniciando então com a nossa primeira aula de arte. Eu sou o professor Marcos e acompanharei vocês durante essas videoaulas aqui. Então, eu vou passando orientações conforme formos nos organizando aqui, certo? Vamos lá então. Então, primeiramente, aquele lembrete básico, né? Vocês têm esse cuidado? Aquelas recomendações ainda são muito importantes, certo? Lavar as mãos com frequência, também higienizá-las usando álcool e gel. Ficar na casa sempre que possível, ficar em casa, né? O distanciamento social também é muito eficaz, então evitar aglomerações, evitar lugares com muitas pessoas, isso ajuda a gente a não se contaminar. Sempre usando máscaras, tá? Qualquer lugar que for, sempre com a máscara. E também higienizar superfícies usando álcool ou algum outro produto desinfetante, né? Sempre que esses lugares forem sendo usados. Esses lembretes são importantes e é importante que a gente mantenha esses hábitos até termos vencido aqui o vírus, certo? Bom, como nós estamos iniciando, para essa aula você vai precisar aqui de alguns materiais. São materiais bem básicos aí que você já deve ter, né? Mesmo que ainda não comprou aquela lista de material, não tem problema. Você pode usar o material que você tem, que sobrou do ano passado, de repente. Se você tem lápis de cor que sobrou, lápis de escrever mesmo, não precisa descartá-los, jogá-los fora, né? Você pode ir usando aqui. Eu vou dar uns 30 segundos aqui só para você organizar esse material. Agora eu quero pedir para vocês pensarem no caderno de arte, mas não da forma usual do caderno de arte. Normalmente a gente, inclusive, não indica que usemos o caderno de arte porque a disciplina trabalha com muitas outras coisas e o caderno às vezes não dá conta de ficarmos utilizando ele para avaliar todas as coisas que fazemos em arte. O caderno serve mais como um registro. Sendo o caderno uma forma de registro, gostaria que você pensasse no caderno de arte como um diário de bordo. Normalmente artistas usam os diários de bordo, caderninhos de esboços, sketchbooks, para anotar ideias, para pensar coisas, para organizar o pensamento e às vezes também fazer desenho. Então eu quero te convidar que você faça do seu caderno de arte um diário de bordo para as nossas aulas. Você pode usá-lo em qualquer momento da aula, para anotar coisas, de repente para desenhar, para guardar algumas memórias, tá? Para usá-lo como registro e arquivar algumas coisas. Aqui no exemplo da imagem, nós temos o caderno do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como vocês sabem, foi um importante artista renascentista. Então a gente vê ali algumas anotações e alguns desenhos. Isso tudo ajudava o Leonardo a organizar os seus pensamentos. Então eu vou deixar aqui um tempo para você organizar o seu caderno. Então, primeiramente, você vai colocar os seus dados de identificação no caderno. Coloque seu nome, a escola que você está e o seu ano. E você vai fazer na página 2 do seu caderno uma apresentação. Você vai dizer quem é você, o que você gosta de fazer. E também não esqueça de colocar a sua expectativa para esse ano. O que você espera desse ano letivo, o que você espera para a disciplina de arte. Então todas as suas expectativas você pode colocar também nesse momento. Eu vou te dar um tempo aqui para você fazer essas anotações, certo? Vamos lá então.
Então, voltando aqui, agora falando um pouquinho mais sobre as aulas de arte, né? Como vocês sabem, as aulas de arte são compostas por 4 áreas, ou linguagens artísticas, né? Como chamam. As artes visuais, a música, a dança e o teatro. Então, ao longo do ano, nós veremos um pouco de cada uma dessas áreas, dessas linguagens, certo? E, na medida do possível, em alguns momentos, nós veremos elas combinadas, né? Que são as artes integradas. Artes visuais. A gente sempre começa com as artes visuais. O que são as artes visuais? É o estudo e a criação de tudo aquilo que é apreciado, analisado ou percebido pelo olhar de maneira criativa. Pode ser desenho, pintura, fotografia, gravura, instalação, escultura e por aí vai. Tem bastante coisa que tem a ver com as artes visuais. Bom, como a gente já está tratando das artes visuais, nesse início a gente vai ver um pouco mais de coisas relacionadas ao desenho, até por uma questão de material, né? Que o desenho permite que a gente faça com os materiais de um modo mais prático. A gente não precisa de muita elaboração. Normalmente o que a gente tiver à mão a gente já pode ir usando. Então eu vou propor o primeiro desenho desse ano. Eu vou pedir que aquela descrição que você fez na apresentação, dizendo quem é você, o que você gosta de fazer e até suas expectativas, que você colocasse agora em forma de desenho. Então você vai tentar, você pode pensar no autorretrato ou não, tá? O importante aqui é você tentar se definir por meio de um desenho. Vou te dar um tempo aqui para você tentar fazer isso. Vamos lá então.
Outro aspecto bem importante que veremos aqui nas aulas tratando sobre as artes visuais é a leitura de imagens. Você alguma vez já leu alguma imagem? Como assim? Eu tenho certeza que você já leu alguma imagem, porque o que acontece é que a característica da imagem é, ao olharmos para ela, nós já fazemos as nossas interpretações. E isso que é a leitura de imagem.
ela é em forma de texto, né? É um texto gráfico, é visual. Ela não usa, como a linguagem escrita, as palavras, as letras, mas ela também tem os seus elementos fundamentais. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre esses elementos aqui nas nossas primeiras aulas, certo? Para facilitar um pouco esse exercício, eu trouxe uma imagem aqui. Observe alguns segundos essa imagem. E aí, você já viu essa imagem em algum lugar? Eu tenho certeza que aqui na vida escolar sua, você de repente já viu esse trabalho, né? Trata-se da obra Abaporu, da Tarsila do Amaral. Na aula 2 nós vamos falar um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral. Por hora vamos analisar este trabalho dela. Eu vou te dar algum tempinho aqui para você descrever o que você viu nessa imagem. Então pode ser tudo aquilo que você entendeu ou simplesmente aquilo que você está vendo. Vamos fazer isso então. Então, você conseguiu descrever bastante coisa aí sobre essa imagem. Eu sei que no início é mais difícil, né? A gente não sabe muito bem como fazer essa descrição. Mas eu vou ajudando aqui para a gente ir desenvolvendo esse repertório, ou seja, a gente vai tendo essa base para conseguir nos trabalhos futuros fazer essa descrição mais fácil, essa leitura mais fácil. Então, ao observar essa imagem, quantas informações você conseguiu relacionar a ela? Então a gente pode começar com as coisas mais básicas. Quantos elementos tem na imagem? Tem ali um gramado, tem uma figura, né? Tem ali um vegetal, um cactus, um sol, além do fundo, é lógico. Quais elementos da linguagem visual estão mais evidentes? Ah, mas quais são esses elementos da linguagem visual? Então, quando a gente pensa no ponto, na linha, na forma, na textura, na cor, todos esses são elementos da linguagem visual.
Então, vocês aqui, eu tenho certeza que também ao longo da trajetória escolar de vocês, vocês já viram vários desses elementos, às vezes em atividades, né? Aqui e ali, que trabalhavam um ponto, às vezes trabalhando a linha, só a forma. Então, o que quer dizer? Você já conhece esses elementos, né? Normalmente a gente não relaciona. Então, quando a gente vê uma imagem, a ideia é que você comece sempre relacionando a esses elementos. Então, partindo disso, a gente já pode fazer uma descrição ali de que cores estão presentes na imagem, que tipo de linha a artista usou, que tipo de formas predominam e assim por diante. Aproveitando aqui, falando um pouco melhor sobre a forma, né? Hoje o elemento que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui é a forma. Então, o que é a forma? Formato, configuração ou características das coisas, estruturação das partes. A forma é um contorno realizado pelas linhas, podendo ser simples, como um círculo, um quadrado, assim como ser um desenho mais complexo. Então, ali embaixo a gente tem várias formas distintas, correto? Pode ser geométrica ou orgânica. As primeiras formas ali, o círculo, o triângulo e o quadrado, são formas geométricas, né? São formas produzidas pelo homem. As demais silhuetas que a gente vê, as demais formas, são formas orgânicas, porque elas são formas mais complexas, né? Elas normalmente aparecem na natureza de modo não artificial, elas são mais naturais, originais. Então, essa diferenciação básica entre as formas. Pensando agora no contrário da forma, que é o deformar, ou melhor, não é bem o contrário, mas é um trabalho que a gente faz com a forma, né? Mudar ou desfazer-se a forma ou aspecto original. Descaracterizar e desfigurar. Por que eu estou falando sobre isso? Se a gente for observar a pintura do Abaporu, ela apresenta uma deformação, né? E é um pouco sobre isso essa nossa atividade de agora. Você vai desenhar algo, pode ser uma coisa simples, um objeto, né? Uma pessoa, um animal, alguma coisa assim, mas você vai se ater ao contorno, à forma, tentando deixar ele o mais próximo possível da forma original. Depois, num outro momento, na outra folha, você vai fazer o mesmo objeto tentando deformá-lo, né? Como acontece aqui com a figura do Abaporu, né? Que a gente tem uma figura humana ali, mas ela está totalmente deformada. Então, vocês vão tentar fazer uma forma primeiro, original, mais próximo do real, e depois deformá-la, tá bom? Vamos lá então, vou te dar um tempo aqui.
Voltando aqui então, ainda sobre o Abaporu, algumas curiosidades. O Abaporu foi feito em 1928 pela Tarsila do Amaral e ela deu de presente ao seu marido naquela ocasião, que era o Oswald de Andrade, que é um importante escritor também da nossa cultura, né? Ela fez essa obra então para impressioná-lo e ele, muito empolgado, disse que era o melhor quadro que ela já tinha feito. Eles batizaram o quadro com as palavras indígenas Aba, que significa homem, e Poru, que significa homem que come carne humana. Ou seja, o Abaporu significa o antropófago. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso também na próxima aula, mas é uma linguagem figurada, tá, gente? Aqui eles queriam dizer que na cultura é possível você comer a cultura do outro e transformá-la em outra coisa. Em seguida, Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e iniciou o movimento antropofágico, inspirados nessa obra. Então, olha o tamanho da importância dessa obra no nosso cenário, correto? Agora a gente vai fazer outra atividade, também ainda inspirado no Abaporu. Você vai fazer uma composição com uma figura e um fundo contrastantes. Olhando aqui novamente o Abaporu, nós percebemos um fundo em tons de azul, né? Tem várias gradações, mas é um fundo que usa apenas cor. E aí a figura destaca-se porque ela tem uma cor, né, bem diferente, uma forma bem diferente, então isso faz com que haja bastante contraste. A gente vai pensar um pouquinho nessa relação de fundo e figura, então eu vou pedir que primeiramente você faça um fundo com o material que você desejar, pode ser o lápis de grafite, fazendo uma textura, pode ser com lápis de cor, pensando uma cor, e sobre esse fundo você vai pensar já numa figura. Então se você deixar já o espaço reservado, se você estiver trabalhando desenho, para quem quiser pode trabalhar a silhueta ou a forma como um recorte. Se você tiver um papel colorido, você pode recortar uma forma e colar sobre esse fundo. Então agora a gente vai exercitar uma composição pensando a figura e o fundo, tá? Vamos lá então.
Muito bem, então retornando aqui, na aula de hoje, então, só relembrando, nós pensamos na ideia de tentar criar um diário de bordo, né? Eu espero que você aceite essa sugestão, tá? Você pode registrar todas as coisas que a gente vê na aula e outras coisas que você pensar durante a aula, tá bom? Nós também vimos aqui a obra O Abaporu e fizemos uma leitura de imagem sobre ela. Na aula 2 a gente vai continuar trabalhando um pouquinho sobre a leitura de imagem, a gente vai conhecer um pouco melhor sobre a vida e obra da Tarsila do Amaral, que é a artista que criou o Abaporu, né? E vamos entender então um pouco melhor como funciona a leitura de imagem. Por hoje é isso então, gente. Agradeço e até a próxima.